E aí, turma, tudo bem? Tá começando Biografia e eu preparei muita informação interessante pra gente falar sobre a vida do Oscar Wilde. Vocês vão ficar impressionados como é que pode uma vida tão incrível ter terminado de uma forma tão triste. E o que foi que ele fez pra acabar condenado? E vamos combinar o negócio? Se você gostar, você curte, você compartilha, você fala pros seus amigos? Pode ser? Beleza. Vou tomar um pouquinho do meu café, roda a vinhetinha que eu já volto. 16 de outubro de 1854. Naquela época, a Irlanda ainda nem sonhava com a sua independência, e foi quando nasceu Oscar Wilde, filho de Jane Francesca, uma pessoa muito excêntrica. Ela era poetisa, feminista e estava sempre muito à frente do seu tempo, lutando pela liberdade, sempre envolvida com política. Casada com o Sr. William, que era cirurgião, muito respeitado, um senhor distinto da sociedade. E foi dessa família, com um irmãozinho mais velho já, que Oscar Wilde nasceu. Com uma casa rodeada de pessoas da política, da cultura, poetas, escritores, não tinha como ser diferente. Oscar Wilde era um garotinho muito inteligente, sabia latim, sabia grego, prato cheio pra mãe ficar jogando na nossa cara aquelas verdades, sabe? Tipo, olha lá o filho da Jane, o Oscar, que gracinha, já fala latim, fala grego, um orgulho pra família. Já você... Enfim, continuando. O fato é que o menino realmente era muito inteligente. Ele estudava na Portora Royal School, lá em Dublin, e foi lá que ele ficou sabendo que ele ia receber uma bolsa que ia mudar a vida dele. Em 1871, ele entrou no Trinity College, que ficava em Dublin. E aí, em 1874, ele ganha mais uma bolsa, porque agora ele vai para a Inglaterra para poder estudar na Magdalen College, que fazia parte de Oxford. Lá ele conheceu J.P. Mahaffy, que foi um dos seus professores, tutores e que incentivou muito que Oscar entrasse para a área da literatura. 1876 ficou marcado não só pelas publicações dos poemas de Oscar Wilde, como também foi o ano que o pai dele morreu. Só que sim, o pai dele morreu depois de passar por um período bem conturbado. Ele foi acusado e processado por assédio sexual. Quer dizer, dali você já via que a família tinha uma tendência para as polêmicas. Nos anos seguintes, ele continuou acompanhando J.P. Mahaffy para passar por viagens pela Itália, pela Grécia, e ele estava pegando uma bagagem muito interessante, principalmente no que dizia respeito à estética da literatura, que mais pra frente isso vai ter uma importância muito grande na vida de Oscar Wilde. Em 1878, no dia 10 de junho, ele ganha o Newdigate Prize, que era um importante prêmio literário para o universo lá da Magdalen College. Isso foi muito importante para ele, porque ele foi premiado pelo poema Ravenna, e foi também o ano que ele ganhou o bacharelado em artes. 1879. Oscar Wilde já está com 24 anos e aí ele se muda para Londres para morar com um amigo dele, que era o Frank Miles, que era um pintor muito importante para a sociedade. Neste período, Oscar Wilde estava vibrando com a ideia do movimento da estética na literatura, que foi ele o grande precursor. Desse movimento ele entendia o belo como a única forma de combater os males da sociedade. E isso era um pensamento muito vanguardista para aquela época, que era um período vitoriano muito conservador. Então ele já estava ali muito à frente, seguindo os mesmos caminhos da mãe dele. Oscar Wilde vai ao teatro e ele conhece a Sarah Bernhardt. Ele ficou fascinado por ela, que inclusive no futuro viria a contracenar várias peças importantes de Oscar Wilde. 29 de maio de 1884. Oscar Wilde se casa com Constance Lloyd. O casamento foi lindo, tiveram lua de mel em Paris, um conto de fadas. Otto, que era o irmão da Constance Lloyd, não curtiu muito essa ideia de casamento, não, porque ele achava o Oscar Wilde um cara muito estranho. Usava casaco de pele de mulher, tinha um jeito de andar meio esquisito, já existia um bafafá vindo de algum tempo de que ele não curtia muita coisa. Constance então escreve uma carta para o irmão e fala: Otto, estou comprometida com Oscar Wilde, por quem eu sou perfeita e enlouquecedoramente feliz. E os dois tiveram 2 filhos, o Cyril em 1885 e o Vivian em 1886. Constance era uma mulher muito dedicada, muito amorosa, cuidava dos filhos, tocava piano, falava italiano, gostava de fotografia, de literatura. E ela estava tão envolvida com essas coisas que ela não estava percebendo o movimento ali acontecendo, hein? Oscar Wilde estava se aproximando de Robert Ross, que era uma amizade um pouco diferente.
Por que Wilde estava ficando apaixonado? Eu poderia dizer que Robert estaria mais apaixonado ainda, né? Até porque ele foi quem acompanhou Oscar Wilde por toda a vida, deu todo o suporte que ele precisava, principalmente nos momentos que ele mais precisou. E os dois viviam entre Paris e Londres, frequentando o submundo, casas de prostituição, curtindo a vida doidado. 1889. Ele escreveu O Retrato do Sr. W.H. Era um trabalho que misturava ficção com alguns ensaios de pesquisas que ele estava fazendo, porque ele estava tentando provar que W.H. era um antigo relacionamento de William Shakespeare. William Shakespeare dedicava alguns dos seus sonetos para esse tal de W.H. E aí o que o Oscar Wilde fez? Foi tentar provar que esse cara era um ator da companhia de William Shakespeare. Óbvio que a sociedade não aceitou nada bem essa história e o livro foi passando despercebido. 1890. Oscar Wilde publica sua primeira versão de O Retrato de Dorian Gray. Ele era publicado em revista e ele estava ficando um pouco incomodado com as críticas que ele estava recebendo pelo rumo que a história estava tomando. Ele não aceitava aquela censura de jeito nenhum. Mesmo assim, com todo o bafafá, Oscar Wilde estava se dando muito bem, principalmente no teatro. E no meio de todo esse sucesso é quando ele conhece o Alfred Douglas, que tinha só 20 anos na época. Veja bem, o rapazinho ele havia deixado a faculdade porque ele queria ser um poeta e a grande ambição da vida dele era ser famoso. Isso por si só já havia deixado o pai dele, o Marquês de Queensberry, muito puto com ele. E tem mais, a família de Alfred Douglas era marcada por várias histórias bem cabeludas. O irmão mais velho, que havia morrido recentemente num acidente de caça, todo mundo dizia que ele estava se envolvendo com o primeiro-ministro. Isso já era uma vergonha imensa para a família. Mas o rapaz tinha morrido, o pai estava ali, pelo menos eu tenho um outro filho aqui para salvar a reputação, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, porque o filho dele estava se envolvendo com Oscar Wilde e ele não estava gostando nada de ver aquilo. E aí o Marquês chegou a mandar um telegrama pro filho falando, tô de olho em você, hein? O que tá acontecendo aí? Eu não quero você na boca do povo, não. Você já deixou a faculdade, o negócio não tá bom pro seu lado. O problema é que Douglas era um garotinho bem afrontoso. Então, assim, depois que ele recebeu esse telegrama do pai, ele respondeu apenas... Que homem engraçado é você. Mas se Douglas queria deixar o pai dele puto, como eu posso dizer, ele conseguiu. O pai dele ficou muito puto, chamou ele de miserável criatura, ameaçou fazer um escândalo público se os dois não se separassem. Não aconteceu. O Marquês chegou a dizer que tinha se separado da mulher justamente para não correr o risco de trazer mais uma aberração para o mundo. Bom, voltando um pouquinho para Oscar Wilde, ele frequentava um clube lá em Londres chamado Albemarle, que é um clube dos cavaleiros, né, fazerem cavalheirices. Sabe como é que é? Certo dia, o Marquês foi parar lá na porta do Albemarle porque ele queria ter um papo com o seu genro, quer dizer, com o escritor. Só que aí o segurança não queria deixar ele subir de jeito nenhum, mas aí o Marquês fez um escândalo na porta. Ele falou, você me deixa subir, hein? Você me deixa subir, eu quero encontrar esse rapaz, eu quero falar cara a cara com ele para entender as intenções dele com o meu filho. E se vocês não me deixarem subir, fala para ele que eu vou fazer um escândalo que vai ter booktuber falando dessa história lá no futuro. Como ele não conseguia subir, acontece o episódio que é um dos mais famosos dessa história. Ele pegou um cartão de visita e escreveu para Oscar Wilde, o sodomita, e falou, entrega esse cartão para ele. Bem, aquele cartão de visita passou de mão em mão, deixou Oscar Wilde muito puto. Pensa comigo, se o Oscar Wilde estava acostumado, né, a ouvir esse bafafá da sociedade e deixar pra lá, por que agora ele tinha ficado tão puto? Aí, meu amigo, minha amiga, dona de casa, você sabe como é aquele crush que te leva pro buraco, né? O Douglas ficava buzinando no ouvido do Oscar Wilde. Poxa, papai não podia ter feito... poxa, olha o que o papai fez, gente. Não, tá errado isso aí. E aí o Douglas falou aquilo que não se pode falar na porta de escola quando tem dois garotos querendo brigar. Você vai deixar? Oscar Wilde não deixou, né? Ele foi processar o Marquês. Até mesmo porque ele começou a se preocupar com a reputação dos próprios filhos dele. Ele com a Constance já estavam meio que separados, se correspondendo por carta, mas ele tinha medo que alguma coisa pudesse afetar, né, a honra dos filhos dele. Então ele quis provar que o Marquês estava difamando o nome dele, porque ele era um cara famoso, poderia perder trabalhos por causa disso. O julgamento aconteceu, o Marquês confessou que havia falado mesmo todas aquelas coisas a respeito do Oscar Wilde, pagou fiança e a história poderia ter morrido ali. Agora, Oscar Wilde ia ter que provar que ele não era nada daquilo que o Marquês estava falando dele. Só que o Marquês tinha contratado detetive para seguir o filho, chamou como testemunha alguns garotinhos de programa que conheciam muito bem a intimidade do Sr. Oscar Wilde, e foi aí que a história se complicou. No dia 22 de maio de 1895,
Oscar Wilde acabou ouvindo a sua sentença. Até hoje nunca me coubera julgar uma causa tão asquerosa como a sua. Nessas condições, não posso deixar de considerar a prisão ainda mais severa, segundo me autoriza a lei, que, ao meu ver, se revela ainda demasiado indulgente a seu respeito. Portanto, condeno a 2 anos de prisão em cárcere privado e serviços forçados. E foi assim que Oscar Wilde, mesmo com toda a sua fama, acabou condenado e preso. Em 19 de maio de 1897, Oscar Wilde foi liberado, só que aí ele já estava pobre, sem prestígio, doente, a família já estava distante, os amigos nem se fala. Quem que estava esperando por ele na saída? Que Douglas, que nada. Douglas estava mais preocupado em publicar as cartas de amor de Oscar Wilde para fazer uma grana em cima dessa história. Isso tinha deixado o Oscar Wilde muito puto, porque ele se deu conta da furada que ele se meteu. Quem estava esperando por ele na saída era o Robert Ross. Se lembram dele, né? Aquele casinho antigo. Foi a única pessoa que ficou do lado de Oscar Wilde nesses piores momentos da vida. Ross então ajudou Wilde a se mudar para Paris, onde ele viveu sob o pseudônimo de Sebastian Melmoth. Só que por mais que ele se esforçasse, ele estava muito doente, dependendo do favor dos outros, e ele não voltaria a ter a vida que ele tinha antigamente. Ele e Douglas até tentaram reatar, só que, meu amigo, Wilde já não tinha mais nada para oferecer para Douglas. Não tinha mais fama, não tinha mais dinheiro. O que o Douglas ia fazer com ele, né? Douglas logo cantou para subir. Foi então que Oscar Wilde, vivendo em situações precárias, defendendo, o amor que não se ousa dizer o nome, se referindo à homossexualidade, não deu conta. Às 9h50 da manhã, no dia 30 de novembro de 1900, com uma meningite que foi agravada pela sífilis, pelo álcool, com 46 anos, Oscar Wilde faleceu. Assim, sozinho, sem ninguém, só com Ross. Daí vocês devem me perguntar, e o Douglas nessa história depois disso? Ah, meu amigo, decepção é uma coisa que não tem limite. O que o Douglas fez? Começou a brigar com Ross pelos direitos autorais das obras de Oscar Wilde, só que o Ross foi firme. Foram vários embates entre os dois. E uma década depois, ele se tornou um poeta conservador, combatendo fervorosamente a homossexualidade. Você me veja bem como funciona a hipocrisia desse povo. E ele se referia a Oscar Wilde como a maior força diabólica que havia surgido na Europa nos últimos 350 anos. E viveu bastante, hein? Douglas foi morrer aos 74 anos depois de ter uma vida assim, ganhando dinheiro só com o processo. Ele vivia processando as pessoas por direito autoral e assim foi nos seus últimos dias. Oscar Wilde foi enterrado em Paris, Ross juntou um dinheiro para poder erguer um monumento para ele. Esse monumento era um anjo mostrando as suas vergonhas para a sociedade, sabe? Tanto que passou um tempo, alguém foi lá e deixou o anjinho um pouco mais barroco, se é que vocês me entendem. E Ross também foi responsável por publicar alguns trabalhos de Oscar Wilde, como por exemplo De Profundis, que era uma epístola que ele escreveu para Douglas ainda quando estava preso. Mas a versão completa só se tornou pública por intermédio de Vivian, filho de Oscar Wilde, em 1949. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e não acabou. No próximo vídeo a gente vai contar um pouco das curiosidades do retrato de Dorian Gray. Você não pode perder que esse vídeo está muito legal. Agora cá entre nós, você gostou? De verdade mesmo? Então dá seu like, compartilha, inscreve no canal que é extremamente importante. Toda terça nós temos biografia, você não vai perder, né? Fui!